Salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde, aquele abraço. Sábado 7 de dezembro de 2024, 2 horas 2 minutinhos, estamos ao vivo para todo o estado pela tela da NDTV ou para outros lugares do Brasil e do mundo no ndplay.com.br. Fim de semana decisivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos marcados para domingo, no mesmo horário, 4 horas da tarde. 2 times brigando pelo título, Botafogo e Palmeiras, e um rolo também na parte de baixo. Ainda existe uma vaga no rebaixamento. Decepções, o que você aí da poltrona aí do outro lado achou do Brasileirão 2024? Infelizmente, para o futebol aqui de Santa Catarina, o Tigre não resistiu e caiu para a segundona do ano que vem. Não teremos representantes catarinenses na Série A 2025. Avaí, Figueirense, Brusque e Marcílio Dias apresentaram reforços durante a semana. Tem gente chegando, tem gente saindo. Temos o sorteio da Copa do Mundo de Clubes, Botafogo campeão da Liberta e muito mais. Galera de casa pode participar. O WhatsApp, o número já vai aparecer na tela. É o 48 99191 4706. 48 99191 4706. Manda uma mensagem pra gente, seu comentário sobre o futebol. Qual o saldo final aí da sua equipe? Foi bem? Foi mal? Caiu? Subiu? Manda a mensagem que a gente vai estar lendo aí durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do Clube da Bola. Alisson Francisco com a gente aqui nos estúdios em Florianópolis. Muito boa tarde, Alisson. Fala, Mancha. Abraço a você, amigo ligado no nosso Clube da Bola. Estamos aqui para falar do futebol catarinense, que infelizmente na temporada 2024 não foi bem. E eu considero aí o rebaixamento do Criciúma a grande decepção este ano. Por tudo que foi construído durante a competição, durante o campeonato, a gente não imaginava esse final trágico para o Tigre. O nosso único representante na elite em 2025 não teremos ninguém, Marcelo Mancha. Tá certo. Quem está com a gente também lá em Itajaí, professor Ingo Splitter. Sobrenome é difícil, dá uma enrolada aqui na língua, hein? Mas acertei novamente, professor. Uma alegria te receber mais uma vez aqui no Clube da Bola. Tudo bem, Mancha? Sim, tá correto, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde ao Alisson e a todos que a partir deste momento também estarão no programa com a gente. O Alisson foi bem na conclusão, além de não termos o representante na Série A, temos a queda do Brusque para a Série C e não tivemos também o acesso do Avaí, o acesso do Figueirense. Um ano bem complicado para o futebol catarinense a nível nacional. Legal. O professor fica com a gente, o Alisson também até o final do programa. Daqui a pouco o Badá vai estar com a gente, o Kaká lá de Itajaí também. E o Renato Sementinho um pouquinho aí sobre o Criciúma. A gente dá um tempinho do futebol agora, porque Chapecó recebe até o dia 15 de dezembro o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. É a maior competição da modalidade na América Latina. O nosso repórter Eduardo Florão está ao vivo no local do evento e traz mais pra gente. Você vai perceber aí de casa que o Florão não tá com tanta iluminação porque ele não pode ligar a luz, porque a luz atrapalha os jogadores. Ele tá coladinho ali com as quadras. É mais ou menos isso, Florão. Boa tarde. É isso sim, Mancha. Um abraço pra você. Um prazer estar falando contigo. Um abraço ao pessoal ligado com a gente no Clube da Bola. Eu tô no Parque de Exposições Valmor Lunardi, aqui em Chapecó, o Parque de Exposições da IFAP. Eu estou bem pertinho aqui de uma área de competições e o pessoal já nos orientou, ó, não liga a luz, são jogos decisivos, isso pode atrapalhar, então a gente deixou a luz desligada, se a gente está um pouco mais escuro, é por conta disso, afinal de contas, tênis de mesa é um esporte de movimento, mas de muita concentração também. E esse evento aqui em Chapecó é o TMB Platinum, é o maior da América Latina, como você disse, é o fechamento da temporada do tênis de mesa aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje estão ocorrendo as competições de seleções, seleção catarinense, seleção paranaense, os atletas paralímpicos também estão por aqui. E mais para frente, a partir do dia 12, também a categoria Absoluto A, né, com jogadores de nível mundial que estarão em Chapecó para esse grande evento. E eu estou ao lado aqui do vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Vilmar Schindler. Vilmar, obrigado por nos atender ao vivo aqui no Clube da Bola. Uma boa tarde para você. Um grande evento para fechar também essa temporada do tênis de mesa no Brasil. Sim, é o maior evento das Américas, né? Ele envolve atletas de 6 anos de idade até 80 anos, divididos em diversas categorias. Tem os atletas olímpicos, que tem mais de 1.300 atletas inscritos, atletas paralímpicos,
que tem mais de 250 atletas inscritos. Então dá um total de quase 2.000 atletas nesse evento aqui, que vai ser disputado em todas as categorias, e a partir de quarta-feira começa na mesa número 1, que é transmitida via YouTube, e depois ao vivo também por um canal de TV, que a gente tem um contrato com eles, para todo o Brasil e para o mundo. Importância de reunir tantos atletas, né? Você comentou a diferença das idades, mas desde das novas gerações do tênis de mesa, atletas experientes, no momento bom do tênis de mesa do Brasil, né? A gente viu nas Olimpíadas quase uma medalha olímpica, mas é um bom momento vivido pelo tênis de mesa. Sim, o tênis de mesa do Brasil ele está em franco crescimento, né? O Calderano, atleta que não foi medalhista em Paris por muito pouco mesmo. O tênis de mesa está em crescimento. E a gente faz esse evento aqui no final do ano para fechar com chave de ouro, né? E também que é onde os atletas que têm um nível elevado conseguem classificações para solicitação de Bolsa Atleta, que é o principal meio que alavanca o desenvolvimento do atleta, né? Porque do Bolsa Atleta que ele consegue viajar, ele consegue comprar material, melhorar a vida. Então é daqui que sai os 3 primeiros colocados de cada categoria tem a condição de pedir o Bolsa Atleta para o Ministério dos Esportes. Chapecó está recebendo essa competição pela segunda vez, esteve aqui em 2016, volta agora em 2024, uma grande estrutura montada aqui também, mas é uma competição que vai girando o Brasil porque atrai também atletas de todo. Sim, essa é a principal competição, né? O local aqui é excelente para nós, a gente conseguiu montar 3 ambientes de jogos, na verdade 4 ambientes de jogo, né? Uma mesa principal, 40 mesas de jogo, 30 mesas de aquecimento. Então o espaço é fantástico. A gente já fez um campeonato brasileiro aqui em Chapecó, só que ainda não existia este pavilhão, né? Esse é o pavilhão 1, fizemos aqui ao lado ali. Mas também tinha bem menos atletas. Em 2016 a gente estava fazendo um evento desses aqui com 800 atletas. Hoje tem 1.500, praticamente dobrou. E ao bom entendimento que o prefeito de Chapecó e a sua equipe tem sobre o esporte, né? O prefeito João Rodrigues abriu as portas para o tênis de mesa e a gente está aqui para realizar esse trabalho, já que o investimento ele ajudou bastante. Schiller, obrigado pela sua participação, mais uma vez obrigado por nos atender, parabéns por esse grande evento e também pelo crescimento que a gente acompanha da modalidade. Ok, obrigado a vocês aí por vir nos prestigiar e nos divulgar, né? Espero vocês mais algumas vezes aqui durante esse... Pode contar com a NDTV, com o Clube da Bola. Bom, Mancha, é isso, né? O vice-presidente explicou muito bem aqui, diversas categorias, uma grande competição que tem movimentado aqui também a região, né? A gente já vê que o público comparece e a tendência é que esse público também aumente, né? É gratuito para o público que quiser, tanto de Chapecó, da região aqui, quem quiser comparecer e conferir esses jogos, está super convidado, não paga nada, tem estacionamento e um amplo espaço aqui para a galera acompanhar o tênis de mesa em franca expansão aqui no Brasil. Legal, Florão. Deixa eu repetir para a galera que está ligando a TV agora, está sintonizando na NDTV. Florão está um pouco escura a imagem dele, porque foi pedido para a nossa equipe não acionar a iluminação, não ligar a luz, porque estão rolando partidas decisivas do ladinho do Florão e a luz pode tirar a concentração de algum atleta. Aproveitando sua participação no Clube da Bola, hoje teríamos os jogos finais da Copa NDTV, mas a chuva não... Quando é que vão acontecer esses jogos, Florão? É isso mesmo, Mancha. Hoje, durante todo o dia, iriam ocorrer esses jogos decisivos. São 8 categorias, desde as categorias de base até a categoria livre masculino, Master e também o feminino. Mas por conta da forte chuva, a organização adiou essa competição, adiou essas finais, até para preservar os jogadores, sobretudo porque são muitos jogadores jovens nas categorias de base. Então, durante a semana, na terça e na quarta-feira, vão ser separados aí os jogos finais da Copa NDTV, que reúne aí também mais de 100 clubes, né? É a maior edição da Copa NDTV, a 15ª edição aqui em Chapecó. Então é uma grande competição com grandes parceiros e aí para preservar os jogadores, para possibilitar que o público também compareça ao evento, acabou sendo adiado. Não é pouca chuva, é muita chuva prevista para esse fim de semana em Chapecó. E vou te dizer, Mancha,
desde cedinho, desde a madrugada começou a chover. Não é uma chuva muito forte, mas é uma chuva contínua. Não para de chover em Chapecó. Então a gente vê alguns pontos com mais água pela cidade, certamente interferir também na competição. Então terça e quarta-feira, as finais da Copa NDTV de Futebol 7, Taça Macropampa. Vai ter emoção, teve durante toda a competição e segue na terça e quarta-feira. Legal, Florão. Obrigado pelas informações. Um bom final de semana e com certeza a gente fala mais dessa Copa ND na semana que vem no Clube da Bola. Falei lá no início do programa, usei a expressão saldo final, né? Qual foi o saldo final do seu time? O Alisson e o professor Ingo destacaram que o saldo final do futebol catarinense em 2024 não é positivo. Por outro lado, o Botafogo vive um momento especial, só para a gente registrar aí os fatos da semana, a festa do Botafogo pela conquista da Libertadores. Foi o melhor time em campo, né? E foi a melhor campanha também, Alisson? Com certeza. Acho que mereceu o título o time do Botafogo, né? O time mais ofensivo, que vinha jogando melhor futebol no Brasil e também na competição continental. Acho que seria muito injusto o Atlético Mineiro, por tudo que a gente está vendo nas últimas partidas, ficar com essa taça, com a glória eterna da Libertadores. E o Botafogo, vou ser bem sincero, mancha, até escrevi isso no jornal ND, na nossa coluna lá, que é o time mais sofrido do Brasil. Eu, sinceramente, não lembro de outra equipe, exceto a Ponte Preta, né? Que até hoje, que tem mais de 100 anos, nunca venceu nada, nunca conquistou nada. Fora isso, o Botafogo. Botafogo, o último título de destaque aí foi em 1995. Faz muito tempo. De lá para cá, só carioca, sempre sofrendo, buscando evitar o rebaixamento, caindo para a Série B e voltando para a elite. Então, o Botafogo, para mim, é um clube mais sofrido do Brasil, então merecia demais essa conquista e está perto de outra, né? De ficar também com a taça no Campeonato Brasileiro, só depende dele. Vamos falar sim do Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Deixa eu fazer essa mesma pergunta para o professor Ingo. Foi o melhor em campo, melhor campanha, mereceu esse título. Na semana passada, professor, a gente até destacou que o Galo podia aprontar, tem bons jogadores, Hulk, companhia, mas não deu, o Botafogo foi melhor e fez a festa. Já falar, fez a festa preto e branca, o Galo também é preto e branco, mas fez a festa carioca. É verdade, Mancha, e o Galo perde as duas competições, né? Perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, né? As cores são a mesma, mas eu costumo dizer que o futebol se vence fora de campo e depois dentro do campo. O Botafogo este ano fez tudo certo, principalmente o fator psicológico. No ano passado faltou o fator psicológico para que o Botafogo mantesse o foco, a concentração para ganhar a competição que era o Brasileiro. E aí tinha já escrito que anos melhores virão. E vieram para o Botafogo a conquista este ano da Libertadores e muito próximo do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Botafogo tem tudo para conquistar, até porque do outro lado a equipe do Palmeiras busca também o título, mas o empate dá o título do Brasileirão à equipe do Botafogo. Legal, aproveitar que eu estou falando com o professor Ingo, o que aconteceu com visão, na sua opinião, com o nosso representante na Série A? Transferimos a capital do futebol catarinense para o sul do estado, o Criciúma vinha bem e de repente, parece que foi num piscar de olhos, de repente acordou na zona de rebaixamento e não conseguiu sair mais. Na tua opinião, professor, o que aconteceu com o Tigre esse ano no Brasileirão? Olha, Mancha, o fundamental é elenco, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e quando começa a sofrer com cartões, lesões, que isto acontece dentro da competição, tu tem que conseguir repor do banco, né? Então, quando se olha para o banco do Criciúma, são poucas as peças para se usar no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Criciúma deve ter 11, talvez 12, 13 jogadores que são titulares totalmente. Mas na hora que tu precisa mexer na equipe, ainda mais numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde parte da tabela busca uma Libertadores, busca o título do Campeonato Brasileiro e outra parte busca não cair, a gente vê que tem equipes com poder aquisitivo que consegue ter um número maior de jogadores para, nessa reta final, dar o troco. Tá certo. O Alisson Francisco, ser um profundo conhecedor também do futebol do sul do estado. O que aconteceu por lá? A semana foi agitada depois daquele jogo com o Flamengo. O restinho da semana ali foi muito agitado. Ô Mancha, vou ser bem sincero. Quando o Criciúma tomou aquela virada do
tomou aquele 4-2, vencendo a primeira etapa por 2-0, já era um indicativo que não teria esse poder de reação nessas últimas partidas. Veio o Flamengo, que não vou dizer que jogou para perder, porque isso não existe no futebol, mas ele não entrou em campo com aquela gana, com aquele desejo de conquistar os 3 pontos. Então deixou claro para o Criciúma, ó, se vocês fizerem a parte de vocês, vocês conquistam a vitória, porque não é nosso interesse ajudar o rival direto, que no caso era o Fluminense. Só que o Criciúma entrou mais apático ainda. Diferente do jogo contra o Corinthians, entrou pior. O que era para ser melhorado, o que poderia ser melhorado, piorou. E aí o Criciúma tomou aquela sapatada do Flamengo facilmente, foi abatido pela equipe carioca e jogou por terra qualquer possibilidade, mesmo que mínima, né, de evitar esse rebaixamento. Foi confirmado com os resultados do meio da semana. Aliás, é outra coisa que eu também não consigo entender, Mancha. Como é que a Federação Catarinense de Futebol permitiu que o Fluminense e também o Red Bull Bragantino entrassem um dia depois do Criciúma, já sabendo o resultado do Tigre? Eu acho, como sempre foi, que todos deveriam jogar no mesmo horário, no mesmo dia. Não ter essa vantagem de o teu concorrente numa luta contra o rebaixamento já entrar em campo sabendo que você perdeu e que se você vencer, rebaixa ele. Então acho que já começa o equívoco, o erro por aí. O futebol catarinense precisa ser reavaliado, precisa passar por esse momento de reflexão. Não só dentro das 4 linhas, o que está sendo feito de errado, mas também nos bastidores. Infelizmente, o saudoso presidente Delfim Peixoto está fazendo falta. Ele politicamente era muito forte, muito influente na CBF. Uma situação dessa jamais seria permitida por ele. Ele cobraria para que a equipe do Criciúma jogasse no mesmo dia e no mesmo horário de Fluminense e também Bragantino. Então, a gente precisa usar esse momento de fraqueza, esse momento de fracasso do futebol catarinense para aprender com os erros, para que a gente possa mudar e ter de volta os nossos clubes, os nossos times no cenário nacional, não só com conquistas, mas também com respeito. Tá? E voltando à questão do Criciúma, foi uma semana agitada, porque logo depois dessa derrota para o Flamengo, teve o comunicado, né, e feito inclusive através da imprensa, que é algo que eu também não consigo entender, do presidente Vilmar Guedes, alegando que estaria renunciando, dizendo que não ficaria da função no próximo ano. Então, no momento de complicação, no momento de desespero do torcedor, fica sem comando. É inacreditável o que aconteceu no Criciúma nos últimos 30 dias, Mancha. O Criciúma há 30 dias estava na 11ª posição com 35 pontos, precisava de apenas 3 vitórias em 9 jogos para confirmar matematicamente. E conseguiu, em um mês, transformar o que era um cenário positivo em negativo, Mancha. Vou te pedir uma gentileza, Alisson. Chama o Renato. Então, chama o Renato para botar o Renato sem mensagem nesse papo também. Esse sim deve estar bravo. Vai lá, Renato, fala sobre esse rebaixamento do Tigre pra gente. Grande abraço, Alisson Francisco, para você e para quem nos acompanha neste Clube da Bola. Rapaz, está um turbilhão por aqui. Passagem na Série A, o Criciúma era 12º há 17 rodadas atrás. Se cogitava até a Sul-Americana. Mas de ontem para hoje, de quinta para sexta, de sexta para sábado, mudou tudo. O presidente Vilmar Guedes anunciou a sua renúncia. Foi surpreendente para a imensa maioria, né? Desgaste com a família, de ordem de saúde, ameaçado pelo torcedor, rebaixamento no currículo, não suportou a pressão e optou pelo afastamento. Então o Criciúma caiu num dia contra o Corinthians, no dia seguinte, ou contra o Flamengo, no dia seguinte o presidente anunciou que estava saindo. Mas você imagina, numa sucessão normal, vem o vice-presidente, certo? Mais ou menos, Alisson, mais ou menos, porque o presidente, o Alexandre Farias, recentemente foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Tênis e já havia colocado a sua carta de renúncia para o clube. Ele iria sair dia 10 agora, mas não vai sair mais, porque vai ter que comandar uma transição para uma eleição de mandato tampão. Então o Criciúma caiu de divisão, perdeu o presidente, o vice-presidente está assumindo com data para sair, porque tem um outro compromisso. Para piorar, Anselmo Freitas, que já foi presidente, unanimidade entre os torcedores, praticamente uma unanimidade, me disse textualmente que não será presidente. Ele falou, não vou iludir o torcedor, não serei eu. Estamos trabalhando o nome, mas não serei eu. Então, torcedor do Criciúma que via em Anselmo Freitas a possibilidade de retorno ali, todo um processo iniciado pós-GA, não será o Anselmo. E a informação que tenho é que o departamento de futebol vai seguir o mesmo. Ou seja,
o departamento de futebol que comandou o Criciúma para o rebaixamento serão as mesmas pessoas que irão comandar o clube em 2025. Vai montar time para o campeonato estadual, fazer a reestruturação, vai ser a turma que teve. Sabe quanto de aproveitamento, Alisson Francisco? 27,45%. Isso mesmo, 27,5% de aproveitamento. E como vão continuar no Criciúma comandando o futebol para 25. Um abraço, Alisson. Eu sinceramente não concordo com isso, né? Mas, enfim, são decisões que a gente não consegue explicar. Eu acho que era o momento de fazer essa faxina. Nada contra o Tencati, toda a história que ele construiu, todo o projeto que ele montou no Tigre, no sul do estado, levando o Criciúma, inclusive, para a elite. Mas eu entendo, Mancha, que a partir do momento que você fica muito tempo no lugar, você cria alguns vícios, você cria algumas coisas que são coisas pessoais que você leva para o dia a dia no trabalho. E isso acaba atrapalhando o ambiente. E a gente viu isso dentro de campo. O Tencati insistiu demais em alguns atletas, em alguns jogadores, mexeu demais nessa formação, não repetiu a escalação em nenhum jogo, em nenhuma rodada. O Criciúma no retorno fez apenas 3 vitórias. Uma campanha inacreditável nessa segunda, sendo que na primeira construiu para que tivesse uma vida tranquila. A gente falou inúmeras vezes aqui no Clube da Bola, né, Mancha? Que estava muito tranquilo, muito fácil. Uma que a gente acreditava até que poderia beliscar uma vaga na Sul-Americana e termina a competição dentro do Z4 na zona de rebaixamento. A gente tem algumas imagens desse jogo Criciúma e Flamengo, né? Que foi o jogo que decretou ali o rebaixamento. A matemática não tinha mais jeito para salvar o Tigre. Foi exatamente nesse jogo, a derrota em casa. Professor, o nosso colega, comentarista Rui Guimarães, ele tinha uma frase, não me recordo exatamente como é que era a frase, mas a frase tinha esse sentido. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente assiste na mídia é apenas 10% do que acontece dentro de um clube de futebol. O senhor destacou ali o lado financeiro, de reposição de atleta, tem muita coisa que a gente não sabe. Jogador que acabou por indisciplina sendo desligado aí no meio do caminho, que era um cara muito querido pela torcida, apesar ele não fazia muitos gols, mas tinha um papel importante no esquema do Tencati, muitas assistências. O que o senhor acha aí? Podia acrescentar mais para a gente encerrar esse papo? O planejamento, né, Mancha? Eu já citei que o que se ganha fora de campo é o planejamento. Então, o Criciúma, esse próprio planejamento do número de vitórias, isso tu faz antes do campeonato, quando sai a tabela. Tu pega os teus adversários e tu sabe quem é que tu pode somar naquela prancheta, empate ou vitória. Ali tu tem o teu campeonato bem esclarecido. Esse jogo contra o Flamengo, na minha opinião, mesmo jogando em casa e se tratando do Flamengo, é aquele jogo que tu planeja o limite é um empate. Se a vitória vier, ela é consequência do jogo, mas o empate e a derrota estão muito próximos de jogar contra o Flamengo. Então, o planejamento da equipe do Criciúma é o que faltou. Esse desligamento ou a suspensão dos jogadores pesaram dentro do campo. Muita gente que pensar bem se vale a pena tu punir o jogador, tirando o jogador da equipe. Se é algo gravíssimo na equipe, tudo bem. A gente não sabe os bastidores, cada vez é mais difícil o trabalho da imprensa nesse sentido, mas eu prefiro a multa para o jogador do que penalizar ele e o torcedor também com empate e derrota. É algo que acrescenta. Depois que os jogadores saíram da equipe ou foram suspensos do Criciúma, o Criciúma também caiu de rendimento. Tá certo. Claro que o torcedor lá na frente vai lembrar desse ano 2024 com rebaixamento, não vai conseguir aplaudir o time, né, que caiu para a Série B, mas a torcida do Criciúma, essa sim, merece muitos aplausos, esteve em todos os jogos, compareceu. Quando o time estava lá na segundona catarinense e chamou a torcida, ela compareceu, se associou, todo mundo com a carteirinha na mão e sempre colocou um bom público no estádio Heriberto Wilson em todos os jogos do Criciúma, daquela fase até os jogos grandes da Série A. Pedi para a produção colocar a tabela da Série A. Última rodada acontece amanhã, 4 horas da tarde, para a gente dar uma olhadinha aí como é que ficou. Botafogo e Palmeiras. Só esses dois têm chance aí de levantar o título. Flamengo ficou com 69,
Nacional com 65, Fortaleza 65, São Paulo 59, Corinthians 53. Bahia 50, Cruzeiro 49 e Vasco 47 são os 10 primeiros aí, a primeira página da tabela. Na segunda página a gente tem o Vitória com 46, tem o Grêmio com 45, Juventude 45, Atlético Mineiro 44, daí começa o rolo. Fluminense 43, o Atlético com H 42, o Red Bull Bragantino com 41, o Criciúma já está rebaixado. 8, o Atlético Goianiense a mesma coisa, também já está rebaixado com 30 pontos, o Cuiabá tem 30 pontos. O Alisson Francisco, lá em cima só tem 2, né? Ou é Botafogo ou é Palmeiras. O Botafogo embaixo, só depende dele, né, mano? É. Só empatar com o São Paulo já fica com o título. O Palmeiras, além de fazer a vitória, de conquistar os 3 pontos, também precisa torcer pelo tropeço do Botafogo. Então é uma situação bem mais complicada para o Palmeiras. Eu, sinceramente, acredito que o Botafogo vai cumprir o favoritismo e levantar essa taça depois de tanto tempo. Na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento ali, eu chamo a atenção para uma outra situação, Mancha. Que até o pessoal está mais focado em Fluminense, Atlético, Bragantino, mas a chance do Atlético Mineiro ser rebaixado, ela é real. E aí seria, sim, um cenário desastroso para o Galo Mineiro, que perdeu a final da Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores, praticamente na sequência, um final de semana na sequência do outro, e agora com a possibilidade também de terminar dentro do Z4, caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a briga ali vai ser interessante, vai ser muito boa, vai ter confronto direto do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O fato é, quem vai disputar a Série B do próximo ano, e aí a gente fala de Avaí, fala de Criciúma, vai ter uma vida dificílima para conquistar o acesso na próxima temporada. São muitos clubes grandes que vão estar disputando a segunda divisão do futebol brasileiro na próxima temporada, Mancha.